estar falando um pouco sobre o tema, revendo a cultura da estratégia, né? E é importante, dentro desse contexto, a gente avaliar qual é o papel do planejamento estratégico para uma instituição. Segundo Peter Drucker, o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões tomadas no presente. Então, é importante a gente lembrar que, há por volta de 2 anos, em 2014, a gente estava sentado num encontro como esse, fazendo a revisão do planejamento estratégico. E a gente estava olhando lá para frente, projetando 5 anos, como deveria ser esse nosso planejamento. Foi lá que a gente estabeleceu a nossa visão, promover a prestação jurisdicional de forma eficiente, e pensou a nossa missão e a nossa visão, ser um judiciário acessível que promova a prestação jurisdicional de forma célere, transparente e com qualidade. Para isso, não deixando de lado os valores aí expostos, como a ética, a responsabilidade socioambiental, a acessibilidade, compromisso, transparência, eficiência, integração, humanismo, sustentabilidade e credibilidade. Tudo isso dividido em 11 objetivos estratégicos em 3 eixos: recursos, processos internos e sociedade. Mas é claro que tudo isso foi pensado 2 anos atrás, em 2014, e projetado 5 anos na frente, para o ciclo 2015-2020. E como a gente garante que tudo aquilo que a gente pensou lá atrás, efetivamente foi realizado? E aí entra o Comitê do Planejamento Estratégico, o Comitê Gestor do Planejamento Estratégico e as ferramentas que a gente utiliza para fazer esse acompanhamento. Então, o caminho que a gente seguiu foi esse. A gente conta com as ferramentas da reunião de análise da estratégia, da pesquisa de satisfação anual, do plano de comunicação e do encontro anual do planejamento estratégico. Em relação à reunião de análise da estratégia, ela é realizada no mínimo 3 vezes por ano, trimestralmente, pelo menos trimestralmente, e esse ano já foram realizados 3 e há uma previsão de uma 4ª até novembro. O que a gente faz aqui? A gente faz essa avaliação justamente de como estão os indicadores, como estão as metas, como está a evolução de cada macro desafio, é onde nós avaliamos os projetos que estão acontecendo dentro do planejamento estratégico, é onde entram novos projetos e onde saem projetos. Então a gente faz toda essa avaliação dentro da RAI. É importante analisar, é importante salientar o quê? Que na portaria do selo Justiça em Números, que foi publicado esse ano, inclusive um dos critérios de pontuação para o tribunal é justamente a RAI, a reunião de análise estratégica, ou seja, a gente tem que juntar a comprovação de ter realizado as RAIs, a comprovar todo o material estatístico utilizado ao longo de uma RAI, ou seja, tudo isso conta para que a gente possa manter o nosso selo ouro. Então, a gente tem realizado satisfatoriamente essas reuniões, mas a gente percebeu que a gente precisava amadurecer um pouco. Em conversa com o Dr. Diógenes, a gente avaliou que, poxa, a gente faz essa avaliação de 3 em 3 meses, mas será que a gente não pode fazer um acompanhamento mais próximo desses gestores, mais próximo desses projetos? E a gente trouxe uma nova ferramenta, que foi a reunião de análise da execução. A gente faz um acompanhamento mensal com os 11 gestores de macro desafio, ou seja, a gente senta com cada um deles todo mês e faz a avaliação de como está o relato, como é que está o macro desafio, como é que estão os objetivos, os indicadores, como é que estão as metas, o que é que tem sido feito em relação a projetos. A gente busca novos projetos a nível nacional para trazer para esses gestores de macro desafio. E é claro que a gente não só faz, digamos assim, essa cobrança. A gente pegou um servidor do planejamento, um técnico, e colocou junto de cada gestor de macro desafio, de modo que ele possa dar um apoio técnico a cada gestor. Ou seja, não é à toa que hoje, cada apresentação que vai acontecer conta com um gestor de macro desafio e um técnico. A gente designou um técnico para cada gestor, para poder dar esse suporte metodológico. Para os senhores terem a noção, a gente realizava 3 reuniões de análise da estratégia e um encontro. De maio para cá, a gente realizou 40 reuniões de análise e execução, todas devidamente documentadas com ata e com um relatório de diagnóstico, de modo que a gente faça essa avaliação, o que a gente evoluiu de um mês para o outro, sempre fazendo essa análise, o que é que faltou, o que é que a gente pode propor, como a gente pode melhorar. Desde então, a gente avaliou que 8 indicadores e metas precisavam ser renovados, e assim o fizemos ao longo das RAIs. Uma outra ferramenta que a gente trouxe para poder fazer esse acompanhamento de planejamento estratégico, seguindo aqui essa máxima de que o que não é medido não é gerenciado, foi que a gente percebeu que as avaliações dos indicadores, que era como a forma de a gente mensurar cada objetivo estratégico do tribunal, era feita apenas de RAI, de reunião de análise de estratégia, em reunião de análise de estratégia, ou seja, de 3 em 3 meses. Então, o que foi que a gente fez? A gente trabalhou uma ferramenta que possibilita essa avaliação em tempo real, mensal, e não fica disponível apenas para o comitê gestor, fica disponível para os magistrados, para os servidores e para toda a sociedade. Ou seja, seguindo ali aquele valor que a gente falou da transparência, né?
Ou seja, é possível que a sociedade, os servidores e magistrados possam estar acompanhando como está cada macrodesafio, cada objetivo estratégico, cada indicador específico, numa ferramenta disponibilizada em tempo real no nosso site. E assim está hoje o nosso mapa estratégico em relação aos objetivos, no tocante aos objetivos estratégicos. Então, o que está verde simboliza que foi 100% cumpridas as metas, o que está em amarelo está entre 90% e 99%, e o que está entre 0% e 99% da meta está em vermelho. O que está em cinza foi que é de mensuração anual ou está em revisão. Bem, mas apenas para traçar um paralelo, o CNJ trabalha com esse mesmo sistema de painel de bordo. E lá eles entendem como vermelho 0% a 60% da meta cumprida e como amarelo de 60% a 90%. E como verde de 90% a 100%. Ou seja, o nosso foco sempre é no vermelho, né? O que é que a gente está precisando melhorar. Mas se a gente fosse utilizar a metodologia do CNJ, a gente estaria com 4 indicadores verdes, 100% cumpridos, né? Ou próximo do 100%, e o restante todo estaria amarelo. Todos aqui estão acima de 80% em termos dos indicadores. Então, assim, a gente tem uma expectativa de acabar com esse mapa todo verdinho até o final do ano. A segunda avaliação que a gente faz, a segunda ferramenta que a gente utiliza é a pesquisa de satisfação, que é justamente como a gente avalia como o nosso cliente ou o público externo enxerga o judiciário. Ou seja, em vez de a gente só fazer essa avaliação de dentro para fora, a gente trabalha a avaliação de fora para dentro. Então, como é que está a nossa estrutura física, como é que está a segurança, como é que está o atendimento dos servidores. Tudo isso é avaliado na pesquisa de satisfação, que vai ser exposta logo mais para o doutor Iraci e Tiago. A terceira ferramenta é justamente esse plano de comunicação. É como a gente mantém os servidores e magistrados e a sociedade informada de tudo o que tem sido feito, que a gente não deixou aquela estratégia para trás. A gente continua perseguindo aqueles objetivos, continua trabalhando em torno disso. Então a gente fez um pequeno mosaico aqui de algumas coisas que saíram do início do ano até hoje. A gente selecionou, obviamente saiu até mais, na verdade, a gente não conseguiu colocar todas aí, mas é justamente esse objetivo de dar essa satisfação para o magistrado e para o servidor em relação a tudo que tem sido feito no tocante a nossos objetivos estratégicos. E a quarta ferramenta, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o encontro anual do planejamento estratégico, que tem como objetivo nivelar o conhecimento e comunicar a estratégia, que é o que a gente está fazendo aqui agora, nessa palestra exatamente, é justamente nivelando o conhecimento em relação às ferramentas que a gente utiliza no tocante ao planejamento estratégico, integrar servidores e magistrados ao planejamento, que não é à toa que quase um terço dos magistrados aqui do tribunal estão aqui hoje, para que possam compreender exatamente como funciona o nosso planejamento estratégico, para a gente possa estar se integrando cada vez mais, e não é à toa que a gente vai estar gravando e futuramente disponibilizando online todo o encontro, para que os servidores e magistrados que porventura não puderam estar presentes, possam estar assistindo isso aqui e ver exatamente o que é que foi tratado na reunião, e promover um ambiente de colaboração. Os feedbacks dos senhores aqui hoje são muito importantes justamente nesse sentido. Como o doutor Diógenes falou, a instituição é um barco. A gente tem um rumo definido, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não controla os ventos. Mas a vela a gente controla. Então, é nesse momento que a gente faz essa avaliação em relação ao direcionamento das velas. Não só isso, a colaboração maior que é a de 2014, quando a gente traçou o nosso planejamento estratégico, naquelas mesas redondas, como mostrou no vídeo, magistrados, servidores, em pesquisas, fazendo essa avaliação, não há maior. E certamente no próximo ciclo assim será feito. Numa reunião, num encontro de planejamento estratégico, a gente vai estar fazendo essa reavaliação para o terceiro ciclo do nosso planejamento. E, por fim, reforçar a cultura e ajustar o percurso, que é o que a gente está fazendo aqui hoje também. Então, em relação a projetos em andamento, então eu vou passar de forma breve, mas só tratar de cada projeto que a gente gostaria de destacar. Dentro da garantia dos direitos de cidadania, com o Dr. Iraci, a gente cita o Eu Ajudo o Planeta, a pesquisa de satisfação, o Projeto Mais Verde, o Interior em Rede, o PRAIF, e a ferramenta de gestão e consumo, que a gente está trabalhando para poder entregar. Dentro do combate à corrupção e à improbidade administrativa, a gente cita as correções e inspeções da Corregedoria Geral, que o Dr. Daniel tem trabalhado justamente com essa temática. Dentro da celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, a expansão do núcleo de movimentação para a Secretaria Única no Fórum Gomercindo Bessa. Dentro da gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes, o controle de precedentes vinculantes, que vai estar sendo exposto logo mais por Sara e por Daniel. Dentro do aprimoramento da gestão da justiça criminal, a expansão das videoaudiências, que está sendo tratado por Dr. Leonardo. E dentro da instituição da governança judiciária, o escritório de projetos. Em relação ao impulso às execuções fiscais, a instituição da política pública de enfrentamento às execuções fiscais, que vai ser apresentado logo mais por Dr. Luiz Gustavo e por Eric. E em relação à melhoria da gestão de pessoas, o projeto Justiça com Saúde,
a pesquisa de clima organizacional que está acontecendo agora, o Banco de Talentos Jovens, o projeto Todos Juntos e a reavaliação da gestão por competência no judiciário, que está sendo feito pela gestão de pessoas. Em relação ao aperfeiçoamento da gestão de custos, a gente destaca a ferramenta de gestão de custos Web Service, que está sendo trazido pela Secretaria de Finanças, com a futura expansão para um BI, focando na inteligência e o cruzamento de dados em relação aos custos. Na melhoria da infraestrutura e governança de TIC, a gente destaca o portal de inteligência e exploração de dados, que é um BI focado, ou seja, uma ferramenta de Business Intelligence focada justamente na atividade fim, em relação ao cruzamento de processos, servidores e custos. E o GLPI, que é justamente uma gestão de chamados, que está sendo implantada pela Secretaria. Em relação à adoção de solução alternativa de conflito, a gente cita os projetos em andamento: capacitação de conciliadores e mediadores, o SAJUSC na comunidade, escolas nos fóruns, o programa Justiça Restaurativa, o projeto Educação Financeira para Servidores, o projeto Mediação nas Escolas, o projeto Universidade Parceira e o projeto Multirões para a Cidadania Financeira. Mas é claro que as ações que estão sendo tomadas não se resumem apenas aos projetos trabalhados dentro de cada macrodesafio. Então, a gente cita também algumas outras iniciativas que auxiliam no cumprimento desse planejamento estratégico. A exemplo da Portaria dos Mutirões, que foi publicada em conjunto com a Presidência e a Corregedoria Geral, a ferramenta de acompanhamento da premiação que está sendo trabalhada, que vai permitir que, ao contrário de como era feito antes, o servidor e a unidade só tinha ciência de como estava em relação à premiação, quando ela ganhava ou quando perdia. A gente está trabalhando para que haja um acompanhamento mensal, ou seja, a unidade vai ter tempo hábil de correr atrás daquele prejuízo para tentar ganhar efetivamente a premiação. Ou seja, não vai ser só surpreendido para o sim ou para o não. O novo sistema de mandados, a centralização da impressão e postagem de correspondência Aracaju, que vai reduzir um pouco do trabalho dentro das unidades judiciais. Os mandados de prisão e alvará de estrutura eletrônica no 2º grau, automatizando as comunicações. A reestruturação dos relatórios de atividade e gerenciais do sistema de controle processual. O projeto Partes Qualificadas. A simplificação das rotinas de votação na turma recursal, que já foi realizado. A instituição do trabalho remoto, que está sendo agora, está em fase de planejamento e desenvolvimento, junto com a DIMOG, a gestão de pessoas e o planejamento. E a ferramenta de gestão de consumos. Enfim, esse é o caminho que a gente tem seguido para garantir que a nossa estratégia efetivamente seja realizada. Então, quando o ano se inicia, nossos objetivos estratégicos em relação às nossas metas estão todos vermelhinhos aqui. A gente sempre pega tudo no alerta. E conforme o ano vai se avançando, a gente vai trabalhando em cada macro desafio junto aos gestores para que o nosso mapa estratégico, nosso painel de bordo vá se acendendo e a gente vai conseguindo atingir as nossas metas. Com a expectativa de chegar ao final do ano sempre com o mapa todo verdinho, 100% das metas cumpridas. Então, nas palavras de Lewis Carroll, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a gente, felizmente, a nossa instituição pensou onde queria chegar há 2 anos atrás, em 2014, e projetou para os próximos 5 anos. E esse é o caminho que a gente tem seguido para garantir que a nossa estratégia efetivamente se realize. Agradeço a todos pela atenção e um bom dia. Vamos, portanto, às perguntas que chegaram para Felipe Prudente. A primeira, não é importante o maior envolvimento da ouvidoria, uma vez que é o setor que atualmente, em regra, concentra as manifestações no âmbito do TJSE, tanto dos jurisdicionados como internamente, enquanto fornecedora de subsídios para diretrizes do tribunal? Eu acredito que a ouvidoria é extremamente importante nesse processo e é claro que com a conclusão do ano a gente vai estar buscando os próprios relatórios da ouvidoria para poder estar avaliando junto à pesquisa de satisfação até o que é que a gente consegue trazer, porque é uma outra forma de buscar a perspectiva do jurisdicionado. É claro que é uma perspectiva mais focada no problema, mas isso é bom, porque um problema acaba se tornando um ponto de melhoria. Mas certamente a gente busca e procura trazer para junto da pesquisa de satisfação a própria ouvidoria, como uma ferramenta importantíssima de mensurar a perspectiva do cidadão. A segunda pergunta diz: gostaria de saber um pouco mais sobre o que seria escritório de processos e quais os seus possíveis ganhos para o tribunal. É interessante que quando a gente fala escritório de processos, né, é difícil falar disso aqui no tribunal porque a gente lida com processos judiciais.
mas quando a gente trata do escritório de processos, a gente está falando dos processos, das rotinas de trabalho. Então, nesse primeiro momento, o escritório de processos está buscando analisar as rotinas de trabalho da área administrativa, permitindo que a gente possa acabar com redundâncias, otimizar a nossa força de trabalho e produzir mais com menos, através desse mapeamento das rotinas de trabalho e avaliando como a gente pode estar melhorando para justamente até talvez em algum momento reduzir a área administrativa produzindo mais, podendo focar mais no nosso produto, que é a atividade fim. E a última pergunta é a seguinte: qual a diferença da reunião de execução para a reunião de análise da estratégia? A grande diferença é apenas que a reunião de execução a gente trata exclusivamente com cada gestor de macro desafio e a gente busca justamente a evolução específica de cada objetivo estratégico, ao contrário da reunião de análise estratégica, que é uma visão mais geral de tudo que está ocorrendo. Agradecemos, portanto, Felipe Prudente, participação no 9º Encontro Anual de Planejamento Estratégico.